Semana passada eu corri muito com a palavra. I rushed last week with the word. E depois que caiu a ficha. And then it dawned on me. É porque eu peguei 1 hora de aula. It's because I grabbed an hour of Teaching. of teaching, Trouxe para o culto. brought to the service Para ter menos de 1 hora de pregação traduzida. to have less than an hour of preaching in with translation. Então nós vamos um pouquinho mais fundo hoje So naquilo que we're eu going to comecei go a semana further passada. today. Amém? Amen. Nós vamos começar com Romanos 6, We'll begin by reading Romans chapter 6, versículo 6. verse 6. A Bíblia diz o seguinte: The Bible says this. sabendo isso, Knowing this, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, that our old man was crucified with him, para que o corpo do pecado that the body of sin seja destruído might be done away e with, não sirvamos ao pecado that we should no longer be slaves of sin. como escravos. Be slaves of De sin. novo, sabendo Again, isso, knowing this, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, that our old man was crucified with him, para que o corpo do pecado seja destruído that the body of sin might be e done não away with, sirvamos o pecado como escravos. that we should no longer be slaves of sin. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Knowing this, that our old man was crucified with him. Na cruz, o nosso the velho cross. homem morreu com ele. Our old man died with him. Você não ouviu? You didn't hear me. Na cruz, At the cross, o seu velho homem morreu com your Cristo Jesus. old man died with Christ Jesus. Para que? So that, Para que é com o propósito de, with the purpose of, com o alvo de. with the goal of, O corpo do pecado foi destruído, significa o corpo do pecado foi desempregado. so the body of sin was destroyed means that the body of sin is now unemployed. Foi desempregado, não te governa mais. It doesn't govern you anymore. E você não serve a ele como escravo And mais. you don't serve this body as a slave anymore. Então fala, quando Cristo morreu, So say when Christ died, eu morri. I died. Então esse aspecto nós somos incluídos na morte dele. So in this aspect, we were included in his death. Mas preste atenção, não But parou listen, por aí. it didn't stop there. Da mesma forma que nós fomos incluídos na morte, The same way we were included in his a Bíblia death, fala que nós somos incluídos na ressurreição. the Bible says we were included in the resurrection. 1 Coríntios fala que da mesma forma que Cristo morreu e foi sepultado, 1 Corinthians says the same way Christ died and was buried, assim nós fomos sepultados no batismo. we were buried in our Assim como baptism. Cristo ressuscitou dos mortos, And as he rose again from the nós dead, somos ressuscitados no batismo. we rose again in our baptism. Isso é a fé. That's faith. Você está entendendo? Você não estava vivendo há 2000 anos atrás. You understand? You were not there 2,000 years Mas eu ago. quero te contar uma coisa. But Você I tell you, estava. you were. Porque você estava em Adão. Because you were in Adam. Adão vem desde o início. Adam comes from the Lá de beginning. Gênesis, você conhece a história. You know the story in Genesis. Assim como Abraão entregou o dízimo e Levi estava incluso em Abraão, So just as Abraham gave his tithes and Levi was included in quando him, Adão pecou, você pecou. when Adam sinned, you sinned. Por hereditariedade. Because of Você se tornou um herdeiro de Adão. because you are an heir of Você Adam. era um You herdeiro. were an heir of Adam. Então você está me entendendo? You understand? No começo, nós ficamos muito preocupados com como que nós vamos agradar a Deus, o que nós vamos fazer para Deus quando In the nós nascemos de beginning, we're novo. always so concerned of how we're going to please the Lord, how we're going to do the things He Mas wants. quem é você para Deus é que importa. But who you are is what's important Você to é filho God. de Deus. You are a child of Você é God. filho de Deus. You're a child O of pastor está God. falando que eu não preciso fazer nada. So you're saying, Pastor, I don't need to do a thing. Não, estou falando isso não. No, I'm not saying that. Mas o que eu estou te falando é que mesmo que você faça, você não faz para ser. But what I am saying is that even when you do things, you're not doing them to be. Você faz porque você já é. You're doing them because you are already. Eu não sou pastor para querer atrair
a bondade de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus. I'm not a pastor, so I can attract the goodness, the grace, the will of God. Eu sou filho, I'm a child. por isso eu sirvo a Deus. That's why I serve the Lord. Por isso eu sirvo a Deus. That's why I serve the Por isso Lord. eu amo servir ao Senhor. That's why I love serving the Lord. Você não lidera uma célula para querer agradar a Deus e aí você ter favor dele na sua vida. You don't lead a life group to attract the Lord and then have favor before Him. Não. No. Mas eu quero te falar que eu oro pelos nossos líderes. But I pray for our leaders. Eu oro pelos nossos I anfitriões. pray for our E hosts. constantemente eu declaro, eles vão prosperar. And constantly I declare they will E prosper. você verá o seu líder de célula prosperando And you muito. will see as your life group leader prospers. Você verá o seu You anfitrião will de célula see prosperando muito. your hosts Eu tenho prospering. convicção no meu coração I'm convinced. que Deus não fica devendo nada para ninguém. Because God doesn't owe anybody anything. Eu gosto da ilustração que o pastor Luiz dá. I love Pastor Luis's illustration. Deus ama todos. God loves all Deus of ama us. todos os filhos He igualmente. loves all of His children equally. Mas ele não gosta de todos os filhos da mesma maneira. But He doesn't like all of His children the same way. Aí agora bugou. Ooh, now you got a bug in your brain. Agora como é que é isso, pastor? Oh, how does that work, Pastor? Olha, Listen, quanto mais você depende de Deus, the more you depend on God, mais você vai experimentar a graça dele na the sua vida. more you will experience His grace over you. Você não agrada a Deus pelo que você faz. You don't please Him because of what you do. Você agrada a Deus porque você continua reconhecendo que Ele é seu Pai. You please Him because you continue E que to Ele é recognize bom. He's your Father, He's good. A vida do crente não é um mar de rosas que tudo dá certo o tempo inteiro. Christian life is not a bed of roses. Everything is just gonna go right. Mas a vida do crente é uma vida de muita alegria. But Christian life is a life of joy. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para Because o we nosso know bem. all things work for our good. Então preste atenção numa coisa. So listen. Tem filhos que agradam mais o coração do pai. Some children please the heart of the father more than the others. E eu creio que os filhos que agradam mais o coração do pai são aqueles que não perdem a conexão com o coração do And I pai. believe the ones that please God the most are the ones who do not lose their Que connection continuam with the enxergando que Father. o pai é bom, independente das They circunstâncias. continue to see that the Father is good in spite of the Eu circumstances. já ouvi muita coisa na minha vida. I've heard so many things in my life. E eu já ouvi umas coisas meio cabulosas. So some things were very shocking. Da pessoa chegar... Sim, eu não tô julgando aqui... Vou nem julgar, não vou nem contar nada, vou ficar calado. I better be quiet because it's going to sound like judgment. Mas volta aqui. But here, Como é que você agrada a Deus? how do you please God Não se esquecendo que Ele é bom. when you don't forget that He's good? Não se esquecendo que Ele cuida de você. Not forgetting that He takes care of Nós o amamos you. We love Him porque Ele nos amou. because He loved us. Porque Ele nos amou He loved us primeiro, não é, Lucas? first. E aí quando você entende que Deus te amou primeiro e When you você ama understand Ele, He loved you first and then you love Him back, você vai servir a Ele, não vai? you will serve Him. Você vai caminhar com Ele, You você vai will falar walk com with Ele, Him. You talk to Him. você vai ser sincero com o Pai. You will be honest with the E Father. olha, é isso que agrada o coração de Deus. And that pleases God's heart. É isso que agrada o coração de Deus. That's what Paulo pleases falou o His heart. seguinte: eu trabalho mais do que todos os outros. Paul said, I work more than all the others. Não eu, mas a graça operante em mim. Not me, but the grace that works in me. Então, seu líder de célula vai prosperar. So your life group leader will Seu prosper. anfitrião na célula Your vai host prosperar. will prosper. Seus pastores vão prosperar também. Your pastors will Já tem prosper. prosperado. They are prospering. Graças a Ele, graças ao Pai. Thank the Father. Então preste atenção. Tem muito crente que vive isso. Eu quero agradar a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. So a lot of Christians go through this, I want to please God, I need to please God. Mas não é o que você faz, é quem você é. But that it's not what you do, but who you are. Se você faz para querer agradar, é muito estranho. If you want to do things to please Him, it's awkward.
Eu tenho pedido muito o Espírito Santo para me dar sabedoria e me ajudar a orar. I have been asking the Lord, the Holy Spirit, a lot to help me, to give me wisdom, to Porque se help me Paulo how to falou que pray. não sabia orar como convém, ainda mais eu. Because if Paul said that he didn't know how to pray, E esses dias eu estava lá em Can casa, you semana imagine domingo me? passado eu estava lá em casa orando. so I was praying last Sunday. E Deus falou para mim, falou assim, você não conversa assim com a Jaqueline. And God told me, you don't talk like that with Jackie. Did he call me Você- Jackie? Ele falou, eu não sei como é que ele falou. Eu acho que ele falou com o amor da sua vida. Aww. Acho que foi, He said, with the love of your eu life. acho que foi isso que Deus falou. Okay, that works. Convicção, foi. Mas sabe, é verdade. But it's true. Eu não chego para conversar com a Jaqueline e fico falando amor, 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 amor. I don't amor. come to talk to Amor. Jack and I'm like, oh, Amor. my love, my love, my love, my love, Amor, love. amor, My amor. love, 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 amor. love. Oh, amor. Love, oh, Oh, love. amor, amor. Love, love. Amor. Love. Não. No. E eu tava lá, oh Jesus, oh Jesus, Jesus. Eu não tava invocando, não. Eu And tava I mais was papagaiando. there. I wasn't invoking, I was Sério, just sério, tô falando sério. blabbing. Eu tava no automático. I'm being honest. I was on auto mode. E aí o Espírito Santo falou, não, não é assim não. And the Holy Spirit said, no. Eu falei, oh, I'm like, lá, oh, olha, eu deixei de andar no Espírito e fui andar na carne. see, I'm just on auto mode. Por que disso? Why? É porque eu quero agradar a Deus. Because I want to please the Lord. Mas eu não quero agradar a Deus porque eu quero moral com Ele. But I don't want to please Him just to brag. Eu falei para ele, falei, Jesus, me perdoa. And I told him, Eu estava no automático. I was on auto mode. Porque é relacionamento que Ele quer. Because it's about the relationship. Então, você That's tá what He entendendo? wants, you know? Se Ele não se preocupasse com isso, Ele não falaria comigo. If He wasn't concerned about Então, that, quando He você wouldn't for speak orar, with me. lembra disso. So when you Nós pray, oramos a Deus como nosso Pai. remember, you pray to God as your Pai Father, de amor. a Father of Jesus love. nos ensinou a orar chamando Ele de Abba. Jesus taught us how to pray, and He called God Abba, Papaizinho. Daddy. Nós oramos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. We pray to Jesus Christ as the Lord of our Nós lives, oramos a Jesus Cristo também como nosso noivo. and also as our bridegroom. Depende do momento, você vai orar adequadamente. It depends on the moment. You're going to pray as a Você bridegroom não or ora ao as Espírito a Santo como se ele Lord. fosse um poder etéreo. And you don't pray to the Holy Spirit as He is just O this Espírito Santo é o ethereal Deus residente. force, but He is the residing Cuidado para você não God. ficar esperando o Espírito Santo externamente. Não, ele está aqui dentro. You know, some people are just waiting for Him externally to do something. No, He's 1 in Coríntios here. 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com 1 ele. Corinthians 1:17, the one who is gathered with the Lord is one spirit with Então, Him. voltando aqui, So let's go back preste here. atenção. Listen. Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Você estava em Adão. So you were in Adam, you were dead in your Aí sins. você morreu com Cristo. And you died with Christ. Não sei se você se lembra, nós falamos a semana passada, naquele versículo que fala que Jesus é o último Adão. I don't know if you remember last week we mentioned the verse that says that Jesus is the last Adam. Jesus viveu de quando ele nasceu em Belém So Jesus was born in Bethlehem, até ele morrer na Bethlehem, cruz. and then until he died on the cross. Então essa é a vida do último Adão. That's the life of the last Adam. É quando Deus se fez homem When God became a man e ele abriu mão de toda a sua glória. and he put aside all his Ele glory. nasceu no ventre de uma mulher He was born in the mother's womb, e ele veio até o dia que ele morreu pelos nossos pecados na and he cruz. came to the day that he died for our sins at the cross. O último Adão. The last Adam. O último Adão veio para matar o Adão que havia em nós. The last Adam came to kill the Adam that was in us, Desempregar o corpo do pecado. to unemploy him.
Quando você recebe a Cristo como Senhor da sua vida, when you receive Christ as the Lord of your life, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os believing mortos, in your heart that God raised him from the está em dead, Romanos 10:9, it's in Romans 10 verse você é 9, salvo. you are saved. Imediatamente você é colocado no último Adão. And immediately you were placed in the last Adam. Imediatamente Immediately você é colocado no último Adão. you are placed on the last Adam. E esse último Adão, And this ele last morreu na cruz. Adam, he died on the Você cross. morre com ele. You die with him. Você está me entendendo? You understand? Você tem que entender You isso. have to understand this. Porque senão você vai achar que você é o mesmo de antes. Otherwise, you will keep thinking that you are the same as A Bíblia fala que o before. Espírito está pronto. The Bible says the Spirit is Você ready. nasceu de novo no seu You're born Espírito. again in your spirit. Isso é irreversível. And that is irreversible. Irreversível. Irreversible. Quando você nasce de novo, When you're born again, você recebe a semente incorruptível, a semente eterna, de acordo com 1 you Pedro. receive the eternal seed. 1 Pedro diz isso. According to 1 Nós somos Peter, gerados de uma semente incorruptível. we are born of this incorruptible Uma semente seed. que não pode se corromper. The seed that can never be corrupted. Amém? Amen. De uma vez por todas você é Once and salvo. for all, you are Não saved. fala isso, pastor, é Oh, perigoso. don't say this, pastor. Mas é perigoso mesmo. It's dangerous. Yes, it is. Crente que sabe que ele está salvo A Christian that know that they're saved só pela graça do Senhor. only by the grace of the E Lord. uma vez que ele é salvo eternamente. And once they're saved forever. Ele é um perigo contra Satanás. They are a danger against Satan. Porque se ele entende isso, Because if we understand this, Romanos 8 se torna vivo nele. Romans 8 is alive in us. Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Therefore, now there is no Para condemnation. quem? To whom? Só para quem está andando corretamente. All those that are walking Só para straight aquele que está and right. cumprindo toda a lei. Those that are fulfilling the Só law. Cristo cumpriu a lei. Only Christ Não. fulfilled the law. No. Para aqueles que estão em Those that are in Cristo Christ Jesus. Jesus. O último Adão. The last Adam. Mas 1 Coríntios não para lá também. 1 Corinthians doesn't stop there either. Pulei uns versículos aí. Let's skip some verses here. 1 Coríntios 15, 45 a 48. 15:45. 1 Pois Corinthians. assim está escrito: Because it is written, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. the first man, Adam, became a living being. O último Adão, The last Adam porém, é espírito vivificante. became a life-giving spirit, Alma vivente. living soul, Espírito que dá vida. spirit that gives life, Alma vivente, living being, espírito vivificante. living spirit that Olha lá. brings life. Olha, em inglês é bonito, tem life-giving spirit. In English, it's amazing, life-giving spirit. Aí ele continua. And it keeps going. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. However, the spiritual is not first, but the natural. Você não, quando você nasceu da sua mãe, você não nasceu salvo. When you were born of your mother's womb, you were not born saved. Você nasceu em pecado. You were born in O sin. primeiro é o pecador. The first Adam is O the sin primeiro é o one. natural. Is the natural. Depois o espiritual. And then the spiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. The first earthly man formed by the earth is earthly. O man. segundo homem é do céu. The second man is of heaven. Como foi o primeiro homem, o terreno, Just like the first man, the earthly man, tais são todos os outros homens. all the other men are. Agora você viu que o escritor aos Coríntios, né, Paulo, ele muda aqui, ele fala primeiro do último Adão. But now he changes here. Paul is mentioning the first Adam. Quando ele fala do último Adão, When he talks about the last one,
E ele fala, tem o último porque tinha um primeiro. He says there is a last because there was a first. Agora ele fala, agora tem um primeiro homem. And now he says there's a first man. Mas aí ele não fala, tem um último homem. But then he doesn't mention the last man. Ele não chama Jesus de o último homem. He doesn't call Jesus the last man. Ele é o último Adão. He's the last Adam. Porque quando ele morreu na cruz, Because when he died on the cross, ele matou todo e qualquer poder de Adão na sua vida. he killed every single power of Adam in your Ele lidou life. com a natureza. He dealt with your nature. O problema que você tinha na sua vida não eram os pecados cometidos, The problem you had in your life were not of the sins committed, mas sim a natureza pecaminosa. but the sinful Ser nature. salvo ou não é uma questão de natureza. Being saved or not is a matter of nature. Só vai entrar no céu uma raça, You will only go to heaven if you're part of one race, os filhos de Deus. the children of God. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não faria não. In Falaria my não. father's house, Mas vou lá preparar lugar many pra você. rooms. Oh, I wouldn't have told you Pra if quem? it wasn't true. But I will prepare Peraí, you para place. quem que está sendo preparado For whom? as casas? Who are the owners of these houses? Os filhos do pai. The children of the Father. Então, Paulo escreve, tem um primeiro Adão e tem um último Adão. So Paul writes, there is the first Adam and the last Adam. Porque uma vez que você foi colocado nele, Because once you're placed in him, ele foi o último. he is the last. Ele levou o seu pecado. And he took upon himself your Ele sin. levou a sua natureza He took pecaminosa. your sinful Ele nature. levou a sua He condenação. took your condemnation. Ele levou as suas He enfermidades. took your Ele infirmities. levou as suas He maldições. took your curses. Ele levou tudo que era ruim sobre He ele. took everything that was evil upon him. Mas aí agora tem um primeiro homem. But now there's a first man. Primeiro homem você só teve que nascer para ser descendente dele. The first man, you just had to be born in order to be in his category. Se nós vamos checar, todo mundo aqui, If we are to check everyone quando here, você nasceu, você era descendente de Adão. when you're born, naturally born, you were Adam's descendant. Parênteses. Parenthesis. Tem pessoas, tem Some people. um braço da teologia que ensina There's que, an arm of the theology that teaches não é que a raça humana não é descendente de Adão e Eva só. that the human race is not, we're not descendants of Adam and Eve É only. o seguinte, Adão e Eva, Oh, but Adam já and existia Eve, um monte de povos e Adão e Eva foi colocado lá no jardim. there were a lot of peoples already, and then Adam and Eve were E placed o in the alvo garden. era eles se multiplicarem And para the conquistar goal a was terra. for them to multiply, overcome. Mas qual que é o problema teológico disso aí? But what is the theological problem here? Se você assume que nem todo mundo é filho de Adão e Eva, If you think that not all people are children of Adam and Eve, nem todo mundo está dentro Well- do primeiro Adão. then not all people are in the first Adam. E a morte de Jesus, então, não resolve o problema de todo mundo. And then Jesus' death cannot solve the problem. Você está me entendendo? You understand? Por isso que isso é uma mentira. That's why that's a lie. Você tem dúvida com quem que os filhos de Adão se casaram? Me manda mensagem que eu te respondo. Oh, Aqui eu não vou then responder agora não. you have a Respondo mês que vem. question? You question Olha só. who the children marry? É Well, porque é muito send me mais the simples question. do que você pensa. I'll answer because it's so Então simple. volta aqui. But Primeiro homem. first man, Você nasceu no primeiro homem. you were born of the first man. Você não precisou de força nenhuma para nascer no primeiro homem. You didn't have to struggle to be born of the first Você man. só saiu do ventre da sua mãe. You just left your mother's womb. Mas para ser incluso no segundo homem, But to be included on the second man, você tinha que morrer para o primeiro. you had to die for the first one Os dois não convivem juntos. because they cannot be together. O primeiro Adão e o último Adão não convivem juntos. The first Adam, the last one cannot go together. Vivi, Vivi, dentro de você não Inside tem of um you. primeiro Adão e o último Adão. there's no first Adam and second Adam. Só tem o último Adão. Only the last Adam. Dentro de você Inside of you. não tem o primeiro homem e o segundo It's homem. not the first man and the Tem second man. gente que vive desse jeito, ele acha, tem os dois, as But duas some naturezas people dentro de live mim. like that. It's like they have Não. two natures. No. Você só tem a natureza do segundo You Adão. only have the nature of the Você second só tem a Adam. natureza do segundo You homem. only have the nature of the second Porque man. nós lemos que assim como natural, o primeiro do pó, Because we just read, just as
the natural assim são todos os outros terrenos. happens that men came from the earth. E assim como o other espiritual, one. todos são espirituais. The second man is spiritual, so we are all spiritual. Amém? Vocês estão entendendo? You understand? Então preste atenção. E como Listen. é o homem celestial também, tais também os celestiais. And like the men that are heavenly, we are. Ah, não tá What lá is- não, tá what só is- ali. Ó. Wait, let Então me read. olha só, você tem que se lembrar sempre disso. So you have to remember, Porque o diabo sempre questiona a sua identidade. because the devil comes to question your identity. Pastor, mas eu peco. But I sin, Pastor. Ok. Okay. Então vamos olhar o outro exemplo aqui. So let's go to this Vamos pegar example. alguém que seja do primeiro Adão. Let's take a person that belongs to the first Adam. Ok. Vem cá, Caio, você. Caio. Ta-da. Aqui é assim, Caio. Tem dia que você é Jesus, outro dia você é Abraão, hoje This você is é o how we homem go, caído. Caio. One day you're Jesus. exemplo. Now you're the first Adam. Então o Caio é ímpio. So Caio is Ele unsaved. não crê em Jesus. He does not believe Às vezes Jesus. você acha que Jesus é um cara legal, um homem bom. He may think Jesus is cool, Mas he's ele a não, nice Jesus guy, não se tornou Senhor da vida dele. but Jesus is not the Lord of his Então, life. de acordo com a palavra de Deus, So according to the word of o God, Caio está em Adão. Caio is in Adam. Não tem jeito dele estar lá em Cristo e em Adão. Ele está There's em no Adão. way he can be in Christ and in Adam. Não é verdade? Right? Amém? Amen? Só que tem o seguinte. But O Caio acorda num dia Caio wakes up one day. e ele fala, hoje eu quero fazer o bem para He alguém. says, I want to be good today to someone. Eu vou dar um dinheiro para o Israel. I'm going to give money to Israel. E ele vai lá e dá 10 mil dólares para Israel. So he gives Israel $10,000. E ele fala, eu vou dar um carro para Isabela. I want to give Isabella a car. Ele é uma pessoa rica. He's wealthy. Ele fala, eu vou tratar bem, ou hoje eu vou cozinhar para os mendigos. I'm going to cook to the beggars today, the needy people. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you, Essas coisas que ele those fez, things são boas? are good? É claro que sim, ué. Of course. claro que sim. Yes, they are. Mas eu tenho uma pergunta para você. I have a question for you. Essas coisas que ele fez Those things mudaram a identidade dele? are able to change his identity. Por quê? Why? Porque ele não nasceu de novo. Because he's not born again. Você está entendendo então? Do you understand? Você está entendendo então que o bem que ele fez Do you understand that the não good teve poder, não that tem he poder does para mudar a identidade dele, a has no natureza power dele? to change his nature? Não é verdade? Porque é uma Right? questão de natureza. It's a matter of É uma questão nature. de fé. It's a matter of faith. Amém? Right? Mas eu tenho aqui o Lucas. But I have Lucas Cá, Lucas. here. O Lucas Lucas nasceu de novo. is born again. Ele recebeu a Cristo como Senhor da vida He dele. received Christ as the Lord of his life. Ele crê na obra do Senhor. He believes in the work of the Lord. Então, de acordo com a Bíblia, So according to the Bible, esse aqui é um ímpio this one is unsaved. e esse aqui é um justo. This one is righteous. Amém? Amen. Ele é justo. He is righteous. Só que tem dia But there are days que ele fica nervoso. he gets angry. E aí ele xinga. He curses. E vai ter dia And other que ele está days, dirigindo na rua he's e driving. ele passa pela Isabela, que está And- muito devagar com o carro novo dela. He passes through Isabella that is with her brand new car and is driving slowly. E a Isabela está olhando o painel totalmente desenvolvido do And carro dela. Isabella is amazed with all the panel and the things in E her ela car. sai da pista dela e vai pro rumo do Lucas. And then she goes and, she's almost E at o Lucas Lucas's fica car. nervoso e manda um joia para ela. So Lucas gets very angry and he's like, Isabella. Entendeu? You understand? E tem dia que ele briga com a esposa dele. Oh, and then there are days that he Ele tá fights sem with his paciência, ele wife. fica nervoso. He has no patience on that day. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you, Tudo isso que o Lucas fez foi bom? everything that he's doing is good? Foi bom? Good? Nesse dia, se você olhar os dois, você fala, nossa, aquele lá é muito melhor que esse. On this day, if you look
Não é At both verdade? of them, oh, this one is winning. Mas eu quero te fazer uma pergunta. But let me ask you, O que o Lucas fez mudou quem what he ele é? does changes who he is? Mudou quem ele é? Não. Changes who he is? Porque é uma questão de No, natureza. because it's a matter of nature. Você está entendendo? Do you understand? Preste atenção. Listen, Da mesma forma com que você crê e não tem dificuldade para crer, the same way you have no problem in que believing qualquer bem que o Caio faça não that muda a natureza all dele, the good that Caio does Porque- has no power to change his porque a nature, salvação, segundo a palavra, because salvation according to the word, é de graça pela fé, it's free by faith, não por obras, not of para works, que o Caio não se glorie. so that Caio cannot A glória é boast. só de Cristo Jesus. Now it's only Então você because crê of Christ nisso. Jesus. You believe O in bem that. que ele faz não muda quem ele é. The good that he does cannot change who he is. Hello. Hello. O mal que ele faz The evil that he does não muda quem ele é. doesn't change who he is. Mas na maioria das Oh, but the vezes, majority of times, na maioria das igrejas, the majority of churches, é ensinado they teach que o bem que esse aqui faz não muda ele não. the good that this one does, does not change him. Mas o mal que esse aqui faz muda tudo, manda ele pro inferno. But the bad things that this one do are able to send him to E hell. nós ignoramos que é uma questão de natureza And we ignore that is a matter of e nature não de caráter. and not character. É natureza. It's nature. O Lucas vai pecar, Lucas will commit sins, mas o pecado que ele comete não muda a identidade but the dele. sin that he commits is not powerful to change O his grande identity. problema é que os crentes de hoje não têm dúvida quanto à natureza do ímpio. The great problem today is that Christians have no issue in believing that the nature of the unsaved. A dúvida deles, eles perdem quanto é a natureza do santo. But the doubt, the question is when it becomes the nature of the E aí, saints. muitos cristãos hoje em dia And then many Christians nowadays creem que a obra de Adão é mais forte do que a obra de Cristo. believe that the works of Adam are better than the works of Eles Christ. creem que a natureza de Adão é que é eterna. They believe that the nature of Adam is the one who's eternal. E eles não leem a palavra que diz que Jesus é o último Adão. And they don't read the word and they don't know that Jesus is the last Adam. Sabe, hoje nós vamos ceiar. We're going to have communion today. E o que é a ceia? What is communion? A ceia é o dia que os salvos, Communion is the day that the saved esses ones, que creem que Jesus é Senhor the sobre a vida ones who deles, believe that Jesus is the Lord of their que lives, não merecem ser salvos, they know they don't deserve to be saved. nunca irão merecer, They will never deserve, mas simplesmente receberam de graça a but they salvação. received freely salvation. E eles se entregaram um dia ao Senhor, And they surrender their lives falando: to eu the não Lord, mereço mesmo, saying, I don't deserve. eu não mereço, No, I don't, mas eu creio. but I believe. Eu creio que Jesus morreu em meu I lugar. believe Jesus died in my place. Eu creio que Ele ressuscitou. I believe he rose again. Quando isso acontece, When that happens, e ele fala: eu confesso a Cristo como Senhor da minha vida. and he says, I confess the Lord as Christ as the Lord of my life. Imediatamente o Lucas é colocado na cruz. Immediately Lucas is placed on the cross. Ele é colocado no túmulo He's placed in the tomb e ele ressuscita. and he rises up. E quando ele ressuscita, ele And é when colocado he nas regiões celestiais em Rises Cristo up. He's Jesus. placed in the spiritual realm with Christ É Jesus. claro que eu estou usando um exemplo. Of course, I'm Mas using é an para example. entender que quando ele é salvo, ele é colocado em Cristo. But you have to understand when he's saved, he's placed in Christ. Cristo morreu, Christ died. Cristo ressuscitou. Christ rose again. E onde está Cristo hoje? Where is Christ today? Assentado nas regiões celestiais, acima de todo On the principado, heavenly realms, above all de principalities, todo poder, all de powers, todo demônio, all de demons, todo domínio. all E ele control. fala: nós estamos assentados And he com says ele. we are seated with him. Isso é estar em Cristo. That is being in Essa é a Christ. beleza de estarmos em That is the Cristo. beauty in being in Obrigado Christ. vocês dois. Dá uma salva de palmas a eles. Thank you for the two of them. Então o segundo homem So the second man não tem fim. has no end.
E não há um último homem. And there's no last man. Porque todos aqueles que nascem depois dele têm a mesma natureza. Because all of those that are born again have the same Todos nature. aqueles que nascem de novo têm a Those mesma that natureza. are born again have the same nature. Oh, irmão, isso é tão poderoso. This is so powerful. Cristo ressuscitou para se Christ tornar rose again o primeiro homem de uma nova raça. to become the first one, the first man of a new race. Então Adão morreu na So cruz Adam died on the cross. e Jesus ressuscitou. Jesus rose again. Quando é que termina a nossa união com Ele? When does this union finish? When? Quando? Quando termina a nossa aliança When? com Cristo? Our covenant ends. Nunca. É eterna. Never. It's eternal. Você conhece João 3,16? You know John 3:16. Porque Deus amou ao mundo, For God so loved the world que Ele that he deu gave seu único Filho, his only begotten para son. que todo aquele que merecesse, So whoever those who deserve, right? não, todos aqueles Those who que crê nele, believe in him. ele não vai They morrer, won't, ele vai ter a vida but they will have eterna. everlasting life. Aleluia! Vida eterna em Cristo Jesus. A obra Eternal de life in Cristo Christ é Jesus. eterna. Christ is Acabou eternal. a velha raça. There's no old race. 1 Coríntios 15, 22. 1 Corinthians 15:22. Peguei vocês de surpresa? Caught you off guard. Porque assim como em Adão, For- aqui, For as in Adam, todos morrem, all die. assim também todos Even so in Christ, serão all vivificados em shall Cristo. be made alive. Receberão vida em Cristo. They will receive life in Em Christ. Adão a morte, In Adam there's em death. Cristo a vida. In Christ there's life. Então nós temos uma outra natureza. So we have another Ele é o nature. Espírito vivificante. He is the living Spirit. E aí, nós vamos encerrar antes da ceia com Romanos 5,17. And we're going to read Romans 5:17 Eu last. amo. Não é lesta ainda, é antes da ceia. That's what I said before communion. Porque senão. Olha, eu não vou falar quem foi, não, mas um dos meus colegas pastores. One of my pastor friend Ontem ele falou assim, e para terminar, umas Said, 6 vezes. and to finish, and he Para said this terminar like, esse versículo. Aí eu falei, 100 eu acho times. que é isso que o povo sente quando eu estou falando. and I was thinking to Que eu já myself, estou terminando. I know how people Então feel quero pedir like. perdão para vocês. So I'm so sorry. Eu sou sincero, eu não garanto que eu vou mudar. I don't know if I can change, Mas eu me tornei aware. but now I'm aware of what we do. Se pela ofensa de 5:17. 5 Romans 5:17. For if by the one man's offense, Pela ofensa de one man's offense, reinou a morte. death reigned, Quem é esse who is this one? Quem é esse Who is this Fala one? Adão. Say Adam. Não, vocês têm. Não, irmãos, fala aí, Adão, me ajuda. Ué. Come on, people, help me out. Se pela ofensa de só, If by the one man's e offense, por meio de só, through the one, reinou a morte. death reigned, Quem é esse? who is this one? Hã? Quem, Ana Luísa? Who, Anna? Adão, ok. Adam. Reinou a morte. Death reigned. Preste atenção. Listen, Muito mais. much more. Que tanto? How much? Muito mais. Much more. Se você ler Romanos está marcado pelos muito mais. Romans is marked by this much Toda more vez expressions. que Paulo faz um paralelo entre Cristo e Adão, ele fala, é muito mais. em Every Cristo. time Paul
does the parallel. Christ and Adam, he goes much more. Muito mais os que recebem. Much more those who receive. Fala, recebe. Say receive. Fala, recebe. Say receive. Recebe o quê? Receive what? A abundância da graça. Abundance of grace. O presente da justiça. Gift of righteousness. Reinarão em vida. Will Por reign meio de in life só. through the A one. saber, Through the Jesus one. Cristo. Jesus Christ. Fala assim, as coisas de Deus Say the things of God são recebidas are received e não conquistadas. and not conquered. Fala de novo. Say this again. As coisas de Deus The things of God são recebidas are received e não conquistadas. and not conquered. Se você vive para conquistar uma vitória em Deus, a glória será sua. If you live to conquer the victories in your life, then you'll be able to brag. Mas quando você depende de Cristo e fala, ô Senhor, faz por mim. But when you depend on Christ, you say, do it for me. O que atrai a Deus não é sua força. What attracts the Lord is not your strength. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. The Bible says he resists the pride, the proud, Mas ele dá graça ao humilde. but he gives grace to the humble heart. Deus resiste ao soberbo. He resists the proud. Você quer atrair a Deus, seja fraco diante dele. You want to attract the Lord, be weak before him. Não tenta mostrar a sua força para Deus. Don't try to show him your strength. Mas mostra a sua fraqueza Show para your ele. weakness to him. Eu não estou falando que você tem que mostrar a sua fraqueza para todo homem. I am not saying show your weakness to every man. Apesar de que também não há problema nenhum nisso. I don't care, but Mas diante de Deus, But você before mostra God, fraqueza. you show weakness. Sabe, a pastora Luiz compartilhou conosco essa semana. You know, Pastor Luisa shared with us during this week. 35 anos de ministério. 35 years of ministry. Até hoje, To this day, quase todo domingo, almost every Sunday, quando ele vai pregar, when he's about to preach, ele sente dor no estômago. he feels pain in his stomach. É uma fraqueza. It's weakness. Nós conhecemos muito bem o pastor Aloysio. We know him very well. E as pessoas não acreditam nisso. People don't believe, Mas ele é tímido. but he's shy. Ele é muito tímido. He's very shy. Mas ele pega o microfone. But he grabs the microphone. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua The fraqueza. power of God is perfected in your weakness. Hoje em dia, tudo essa mistura de This mixture púlpito nowadays com coaching tem ensinado que você tem que ser forte. and pulpit that is teaching us that we have to be strong. Mas a palavra de Deus diz é que quando eu sou fraco, But é the que eu word of sou God forte. says it's when I'm weak that I am strong. Quando eu chego diante dele, When I mostro minha come fraqueza. before him and show him my A minha weakness. fraqueza atrai a My força dele. weakness attracts his strength. A minha fraqueza atrai a My presença. weakness attracts his presence. Por isso que você não pode viver baseado no que você faz. That's why you cannot live based on what you do. Viva baseado em quem você é. Live based on who you are. Reconheça que Cristo é a fonte de tudo na sua vida. Recognize that Christ is the source of everything in your life. Quando você está se achando demais, When you think you're too much. fala, não, Say obrigado, no. Senhor Jesus, porque minha vida está nas suas mãos. Thank you, Lord Jesus, because my Eu life só is in tenho your porque o hands. Senhor é bom. I only have what É I só have porque o Senhor because you're cuida de good. mim. Sabe de uma coisa? You know? Eu pareço ser um homem de uma fé extravagante, mas eu acho que eu sou muito sem fé. I may look like someone that has this extravagant faith always. Sim, porque tem certas coisas que ainda me desestabilizam. But that's not the truth because Desestabiliza. certain things they shake me. Sim, Yeah. sim, ainda mexe comigo, me They tira do do. sério. Acontece um drive problema me na crazy. empresa, eu fico nervoso. You know, in my business, things happen. Eu I get preciso da angry. graça de Deus I para need the tudo. grace of God for everything.
Você precisa de Cristo. Só You Cristo need pode Christ. salvar. Only Christ can save. Nós vamos encerrar cantando É Só Pelo Sangue. We're gonna end by singing Nada It's além do sangue. only because of the blood. It's nothing but the blood. E se essa semana alguma condenação vier à sua mente, And if during the week you suffer from condemnation, se alguma condenação tentar entrar na sua mente, any condemnation comes to your você mind, vai cantar You will Nada além sing. do sangue. nothing but the Na blood. minha vida é só o sangue, In my life, it's only the blood porque a obra dele é completa. because His work is complete. Obrigado, Senhor Jesus, Thank you, Lord pelo Jesus, acesso que nós temos for the access that we como have família as family ao teu corpo, to your body, que é a verdadeira comida, true food, e ao teu sangue, and your blood, que é a verdadeira bebida. true drink. Nós, os seus filhos, You, your a children, família do the Senhor, family, somos um com o Senhor we are one with you para sempre. forever. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Glória a Deus. Give